essa questão dos aprisionamentos dentro dos terreiros. Sacerdotes que aprisionam ali seus filhos ali, tipo, o filho quer sair, às vezes quer aprender outra coisa, às vezes quer virar saco. telemita, às vezes quer virar telemita, mas o sacerdote ali, o pai de santo, não deixa, quer ele preso ali a um dogma somente. Qual é a sua visão sobre isso? Cara, alguém discordaria de que isso é um absurdo? Eu acho que isso já é a premissa, né? E mais do que isso, assim, digamos que você tem um terreiro que não oferece certo tipo de conhecimento. Oferece, por exemplo, quimbanda, mas a pessoa está interessada, digamos, em culto tradicional e urbano ou alguma outra coisa. Eu acho que é de muito bom tom que o sacerdote, que é sacerdotisa do terreiro, né? Claro, ali, né, acompanhando, em diálogo, né, cuidando, mas permita que a pessoa procure o conhecimento que ela deseja nas suas devidas fontes, né? Porque, ainda mais se a gente está falando de quimbanda, que é uma estrutura necessariamente de autonomia, que promove liberdade, que promove busque o conhecimento. Como é que você vai refrear isso, né? Como se na sua casa se encontrasse a luz, o caminho, a verdade, a única solução, né? Eu acho que isso é completamente dissonante com a proposta desse tipo de espiritualidade. Foi com o pai dele que a gente tratou sobre isso aí, Felipe? Foi com ele e com alguns outros, né? Mas... Porque você pega muito, às vezes, muito sacerdote, muito pai de santo, que, tipo, o cara vai... Às vezes o cara só quer sair, não quer mais essa prática pra vida dele. E o cara fala, mano, vou amaldiçoar a sua vida não vai mais andar, vou jogar macumba. E acaba deturpando a parada. Tá, infelizmente é frequente, né? E geralmente não acontece com essa tecla SAP que a gente tá trazendo aqui de, estou indo buscar outro lugar. Não, às vezes pode ser vivido por algumas pessoas, alguns sacerdotes, sacerdotisas, que estão com o ego mais fragilizado, que de alguma forma dependem ali, né, daqueles discípulos para se chancelar, para se validar de alguma forma, que a saída vira um atentado contra o próprio eu. Em vez de apenas vida acontecendo, mudança acontecendo, que é Exu, né? Que é Exu. Então, a gente pode, eu não sei, né? Eu nunca vi tão de perto, embora tenha atendido na minha mesa, ameaças mais escrachadas de se sair da minha casa vai ter represália, mas geralmente isso aparece de uma forma sutil, de sua vida vai desandar, né? Os seus espíritos não vão te acompanhar, vão te abandonar, né? Um terrorismo espiritual, né? Que digno do pastor mais fervoroso. Exato. Mas assim, essa relação culpa, prisão, crime e castigo, às vezes só muda de endereço, de igreja para terreiro. E claro que a gente tem que se cuidar disso. Não é às vezes não. Isso é muito, muito, muito comum, é absurdamente comum. A gente tem aqui acesso a alguns terreiros, alguns sacerdotes. E, velho, a gente tá falando de 743 programas. Quantos sacerdotes tem por aí? Quantos? Pra caralho. É muita gente. Quantas pessoas hoje mesmo já não ouviram alguma coisa do tipo? Ou estão pensando em sair do terreiro, já estão, com medo da represália, porque já viu talvez com o coleguinha rolando. Eu acho que a melhor saída para isso é conversar e conversar com outras pessoas, claro, sair, né? Mas pavimentar uma saída em que a pessoa não fique se sentindo, mais uma vez, paranoica, ansiosa, atormentada, isolada. Porque, gente, não só grupos espirituais, mas talvez, principalmente grupos espirituais, cediam muito estruturas de poder ali para tentar, de alguma forma, entamponar egos muito fragilizados, né? Situações assim, de vulnerabilidade psicológica muito grande. Então, terreiros podem virar grandes baterias sociais para alimentar o narcisismo de um líder, de uma líder, ou não só, não é questão, o líder responsável necessariamente é o bode expiatório. Não, mas é responsável sempre, né? Então, uma dinâmica social que está acontecendo de uma forma adoecida, de uma forma patológica, de uma forma muito inconsciente, você precisa furar a bolha para poder se situar. Você precisa sair um pouco da ilha para poder olhar a ilha, para poder enxergar a ilha. E isso é tanto no sentido psicológico, da gente ter condição de enxergar a própria sombra, que nem a gente estava falando antes, como também enxergar os grupos onde a gente navega, onde a gente pertence. Eu vou dar minha opinião. Sempre faço isso, foda-se. Você é do métier? Você é do métier? Não sou do métier. Justamente por isso que eu adoro dar minha opinião, porque eu não sou do métier. A gente já falou aqui com muita gente. Muita gente. Eu acredito que nesse Brasil aqui, eu acho que a gente deve estar no top 10 de pessoas que mais falaram com sacerdote aqui. Caralho.
Tá ligado? Na boa. E a minha concepção, tá? Em relação à pessoa que é presa dentro do terreiro, ou ela recebe esse tipo de ameaça, ou ela vê esse tipo de ameaça sendo feita com uma pessoa do lado, é o seguinte: manda teu sacerdote tomar no centro do cu dele e sai. Fala assim, mas assim, não fala pra ele assim, estou saindo. Fala assim, ó, vai tomar no seu cu. Calma aí, Felipe. Você é um sacerdote de merda, manda tuas demandas, que eu vou dobrar elas e enfiar na tua bunda de volta. Tá ligado? É simples assim, não tem coisa mais da hora. Você chega em casa com a alma lavada, não vai ficar pensando, porra, deixei de falar alguma coisa, tá ligado? Pavimentar, você falou pavimentar porque você é muito educado, Pedro. Pavimentar um cacete. Mas tem que Pavimenta um vai tomar no cu. Mas tem que tomar cuidado, Felipe. Porque Toma cuidado com o quê? geralmente o sacerdote que Mas o quê? faz esse tipo de ameaça, geralmente é aquele que tem o assentamento da pessoa dentro da própria casa, tá ligado? Então ele manda ele pelo assentamento dobrar e enfiar na bunda também. Calma aí, Fala, Felipe. enfia Mas o aí assentamento na bunda. Aí você vai lá e você tá invalidando. Não, Você não. tá invalidando o assentamento, Então, então. invalida o assentamento, invalida a porra do assentamento. Se o cara que fez o teu assentamento tá nessa vibe com você, meu irmão, esse assentamento não vale merda nenhuma, porra. Acho que tem estilos e estilos, não que eu apertar um botão de eject, explodir a porra toda, não seja uma forma, né? Mas eu acho que tem um ponto que, geralmente, a pessoa que tá inserida nisso, vamos lá, geralmente, como é que uma pessoa entra num terreiro, numa comunidade, numa casa de santo? Frequentemente precisam de ajuda. Tá vulnerabilizada. Tá na dor. E geralmente, né, quando os lugares estão operando nessa fórmula psicológica, estão com esse repertório, são espaços que costumam isolar muito as outras pessoas, no sentido de trabalha muito aqui, vem pra cá, aqui tem a verdade, vamos só se relacionar uns com os outros, não vai muito pro mundo. Então, para uma pessoa apertar o botão de eject e sair de um espaço assim, às vezes é como se a pessoa estivesse fulminando o seu próprio mundo. Não, sim, porque ela tem um pertencimento ali. Nisso eu posso entender que é um pertencimento de mundo. Mas em relação a medo de tomar uma demanda, tomar um caralho a quatro. Ah, mano, na moral, manda a demanda pra cá. Você é louco, Não, essa é foda. sacerdote, que tem esse tipo, pra mim, que tem esse tipo de atitude, já não tem um espírito trabalhando ali, porra. Concordo. Eu concordo. Na minha opinião é isso. Concordo. Por tudo que já passou aqui, não tem. É o que você falou sobre o narcisismo ali da pessoa, mano. É a pessoa que, mano, tá pensando muito mais no seu, tá ligado? Esqueceu, e falando de Kimbanda, esqueceu do ponto inicial da Kimbanda, que é esse abraço ao marginalizado ali, mano. Que é o abraço à pessoa que já tá sofrendo, mano. Que já vem de uma vida ali, muitas das vezes, fudida. Essa é a real, tá ligado? Então, se você vai esperar ainda ser, já vem numa vida ferrada, vai ser mais ferrada por outra pessoa que tá ali, que seria pra te acolher, que você ainda deu alguns R$1.000 pra fazer o teu assentamento e vai ficar segurando. Mano, na moral. Sim. E outra, não quer entregar um bagulho que é teu? Não, bota pra fuder dentro do terreiro, E, caralho. gente, Chama tudo, você chama tudo, causa ali, porra. Embora lá Uma pensar... polícia pra pegar o assentamento? Chama o que me organiza, chama tudo. Você é louco, não organizado. Bota pra dentro do terreiro. Eu concordo que, em última instância, beleza, o assentamento tem um poder, mas assentamentos podem ser desfeitos e podem ser refeitos, isso também. Agora, você ficar cronicamente numa situação de escravidão, isso tem um custo muito mais alto. Mas eu acho que o ponto, isso que você mencionou sobre a Kimbanda, Felipe, é muito importante, porque qual é o objetivo do culto? A gente está falando de cultuar os ancestrais, a gente está falando de cultuar os espíritos, mas como pode virar, e não só a Kimbanda, tá? Acho que a gente também tem que ter essa sobriedade panorâmica de enxergar isso. Em qualquer grupo espiritual, em qualquer grupo ali muito visceral, muito emocional, em que as pessoas ali estão juntas em prol de algo maior, que é perderem, né, aquela estrela guia, qual é o objetivo ali, no caso da Kimbanda, cultuar Exu e Pombagira, e se tornar uma forma de eu estar escorando o meu ego, de eu estar reorganizando o meu ego o tempo inteiro, e aí qualquer grupo vira o quê? Manjedora das minhas sombras. E o que são as minhas sombras? As minhas carências infantis, né, as minhas vulnerabilidades, completamente genuínas, mas que precisam ser devidamente tratadas, precisam ser devidamente abordadas. E no grupo espiritual, se isso não é manejado de uma forma competente, né, se torna ali fogo com nitroglicerina. Não, cara, é assim, a parte lógica espiritual, a gente fala muito mais da Kimbanda aqui da parte espiritual, mas a parte que eu disse do abraçar, que é a parte mais social mesmo, também que vai pegar bastante, hoje em dia cada vez tá mais difícil de se ver, velho. Tá mais difícil de se ver, é mais ou menos o seguinte, paga e você tá dentro. Se você tem dinheiro, você entra. Se não tem... Você não tem que ficar Amém. assistindo, caralho. Se muito. Ter caminho pode ficar muito flexibilizado em prol de ter grana, na verdade, né? É bem isso mesmo.
Cai naquela parada que a gente já também levantou em alguns programas atrás aqui, que a quimbanda se tornou elitista, tá ligado? Isso é uma questão, assim. Eu converso muito com as pessoas. Não digo nem pelos trabalhos, de um trabalho de amarração moral. Tem que cobrar caro mesmo, tá ligado? Digo mais pra quem quer adentrar uma casa mesmo, tá ligado? Eu acho que tem formas de ser includente sem também baratear coisas que não dão pra ser barateadas. Sim, com porque, por certeza. exemplo, se vocês têm alguma ideia de fundamentação de quimbanda, sabem que não é barato, Sim, né? sim. Tem gente que às vezes quer... Eu já ouvi isso. Por que não se faz mais um assentamento de R$400, digamos assim? Isso não paga nenhum bicho. Isso não paga nenhum cabrito, né, gente? Então, assim, vamos botar o pé no chão ali da realidade, da economia, pra gente poder começar esse assunto. Agora, facilitar o acesso num sentido de promover quem não tem tanta grana, mas pode prover de outras formas, aí a gente entra num mote que eu acho que é do culto, que é trocas justas. Porque tem muita galera falando assim, mas quimbanda virou um comércio. Eu entendo o que estão querendo dizer com isso, mas comércio para nós não é pecado. Um comércio bem feito, com trocas justas, é sagrado. É a grande feira, o mercado de Exu. É o mercado das trocas, né? A Lira tem isso. A Lira tem isso. Comércio é sagrado. O que é diferente de banalizar, o que é diferente de fazer de uma maneira desrespeitosa, desonesta, de fazer de qualquer jeito. Então, os termos têm que ficar muito claros para que também o comércio opere nesse sentido mais sagrado possível, tá? Então, assim, transparência com os custos, transparência de como é trabalhoso fazer as coisas. Porra, a gente estuda um tempão como sacerdote, ou pelo menos é esperado que assim seja, né? Para se qualificar, né? A gente investe dinheiro, tempo, trabalho, mérito, suor em fundamentação, para também alguma pessoa eventualmente barateando a nossa mão. Isso é muito fácil de acontecer no lugar da espiritualidade, que eu não vejo fazerem tanto na psicologia. Não me pedem caridade como psicólogo, por exemplo, porque valorizam os quantos anos de formação que eu tenho? Uns 10, né? No mínimo, né? Sem contar estudo informal, digamos assim. Então isso também tem que ser valorizado, né? Agora, beleza, a gente sabe que saem valores altos para feitiço, para iniciação, para manutenção de muitos processos. Então, como eu posso facilitar o acesso de pessoas marginalizadas, que sempre foram a base de um culto marginalizado, para que não se caia numa coisa excessivamente sudestina, numa coisa excessivamente branca, e pessoas brancas como nós, a gente precisa, né, se letrar, né, se inteirar, exatamente para se situar nesse processo. Não é querendo pagar de desconstruidão, não é isso. Mas a gente tem que ter consciência crítica, senão a gente se torna analfabeto funcional do meio que a gente está ocupando, né? E isso é importantíssimo, especialmente quando a gente está num culto de matriz banto, né, que é principalmente afro-indígena, embora sim com elementos da bruxaria europeia, da bruxaria ibérica, né? Então, esse é um debate urgente que precisa ser tocado, que precisa circular, de que em que termos se dá esse acesso.